qual a sua opinião sobre a qualidade dos ônibus urbanos da cidade de Catanduva? Qual é a empresa que está operando na cidade? Tambaú ou Jundiá? A Rádio Ônibus foi até a cidade de Catanduva, noroeste do estado de São Paulo. E lá no terminal urbano Dr. Gerson José de Camargo Gabas, eu conversei com o secretário de Transportes. Primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo, tem a grande alegria de estar aqui na cidade de Catanduva. E que calorão, meus amigos, que calor! Nós estamos aqui dentro do terminal de ônibus urbano da cidade e do meu lado aqui está o secretário de Transportes. Milton, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. É um prazer, uma satisfação estar aqui, tomar conhecimento dessa outro veículo de comunicação, de informação que é tão importante para a população. E estamos à disposição para a gente poder conversar um pouco sobre essa situação de Catanduva, que é bastante inédita, assim, tem coisas parecidas, mas a nossa foi um enfrentamento muito incrível e foi vitorioso, está sendo e vai ser ainda mais. Bom, para quem está vendo ali, conhecer um pouquinho, até a própria população de Catanduva conhecer o que aconteceu nesses últimos meses, né? Catanduva tinha uma empresa aqui que era Jundiá, já há bastante tempo, né? Que foi a vencedora de 10 anos da última licitação e não houve um acordo suficiente para que a empresa permanecesse, é isso? Isso aí é importante deixar bastante claro o seguinte: o contrato que havia era um contrato de concessão do transporte público de 10 anos improrrogável. Não tinha permissão, cláusula contratual que pudesse prorrogar. Então, no início do ano, sabendo que ao final do ano, em 15 de dezembro, esse contrato iria vencer, a prefeitura contratou uma consultoria para montar um edital, um termo de referência e lançar o edital. Só que tudo isso demandava também aprovação na Câmara Municipal, uma lei autorizativa para licitar o transporte. Quando foi em junho, esse projeto foi entregue na Câmara Municipal, com todas as documentações, e iniciava ali um debate com a Câmara Municipal. Nos primeiros momentos, houve uma discordância muito forte, porque o projeto da Prefeitura continua permanecendo um contrato de 10 anos para o novo contrato. E alguns vereadores, na primeira reunião, disseram que entendiam que tinha que ser 5 anos. Nós argumentamos que isso é inviável, que o empresário, para investir num volume de transporte de ônibus novo e ficar 5 anos com o risco de não continuar, não vai dar deserta. Fizemos outras reuniões, na terceira reunião voltou o assunto, a gente continuou defendendo 10 anos e alguns vereadores dizendo que era 5. Eu falei, você achou alguma cidade que tem essa experiência para a gente ir lá ver? Não achei, mas eu acho que tem que ser 5. Falei, bom, achar não dá, nós temos que fazer uma coisa muito responsável. Enfim, aí foi para a discussão, ficou 3 meses na Câmara de Vereadores, que é um tempo muito largo, a gente com a ansiedade de fazer a licitação. Quando foi a votação, houve uma alteração no projeto, que era da prefeitura de 10 anos para 5 anos, o que adulterou toda a nossa proposta. Tecnicamente, ele inviabilizou. Na segunda votação, nós fizemos uma articulação e houve a rejeição dessa alteração. Ficamos sem lei. Ao ficar sem lei, nós buscamos dentro do jurídico da prefeitura, encontramos uma lei que já autorizava a prefeitura a fazer a licitação para concessão. E utilizamos essa lei mais antiga. Isso foi publicado, o edital saiu à praça, com previsão de que no dia 7 de novembro a gente teria a abertura da licitação definitiva de 10 anos. Poucos dias antes, o presidente da Câmara, o Ari, foi no Tribunal de Contas e representou contra o edital que estava correndo. E aí o tribunal, o que ele faz? Ele suspende inicialmente, que ele não toma decisão imediata. Ele acolheu e mandou para os técnicos analisarem. Você vê, um pouco antes do dia 7 de novembro, o tribunal foi só dar decisão em dezembro. Então a gente já viu ali que não tinha jeito de sair por uma contratação emergencial. Abrimos uma negociação para o emergencial, que a Jundiá também participou. A empresa que estava aqui, ela podia participar com uma oferta de preço. Ela apareceu no primeiro momento sozinha, pedindo uma tarifa de R$ 6,41. Nós refutamos que a população não tem condição de alcançar um valor desse. Abrimos um prazo de mais uma semana para novas negociações, entrando em contato com empresas, mandando e-mail. No primeiro momento, tem umas 30 empresas tradicionais. Segunda rodada, somente a Jundiá novamente, com 6,41. Não aceitamos novamente, e correndo quanto tempo?
Abrimos uma terceira rodada de negociação, não conseguimos sucesso. Veio até uma outra empresa, não conseguimos sucesso. Aí nós abrimos a quarta rodada de negociação, foi quando aí já tínhamos 73 empresas cadastradas e a gente ligando, pedindo para participar, mandando e-mail. E quando surgiu 4 empresas, a Jundiaí inclusive, que era a que estava aqui, outras empresas, e a Tambaú que ofertou o melhor preço de tarifa. Só que nesse processo todo, até contratar o emergencial, nós tivemos que assumir o transporte, porque a Jundiaí acabou o contrato no dia 15, no dia 17 de dezembro, nós assumimos o contrato emergencial com a frota própria da educação, tomando aquele cuidado de não usar nenhum ônibus que estaria em convênio, aqueles que eram mais velhos, que já estavam liberados, e com os motoristas da prefeitura, montando uma operação emergencial do emergencial. Para não deixar a população completamente sem o transporte. Exatamente. Mas foi uma experiência assim muito desafiadora. O prefeito foi corajoso de fazer esse trabalho, articulou toda a equipe e fizemos um trabalho fantástico, trabalhando gratuitamente para a população, com os motoristas tratando muito bem a população. Não era o ideal, mas atendeu bem para essa emergência da emergência. E, na sequência, nós precisávamos parar os motoristas e os ônibus nossos no limite, dia 7 de janeiro, eles tinham que entrar em férias e os ônibus ir para manutenção. Foi quando, poucos dias antes, nós assinamos o contrato com a Tambaú, no dia 24 de dezembro, e exigimos, cobramos, apertamos ele para começar no dia 7 a operação. Por isso que no início até teve algumas dificuldades, mas ela iniciou a operação dia 7 e nós colocamos em férias o nosso pessoal. Agora, o que ainda não tá claro para a população, eu andei conversando com alguns passageiros, conversando e verificando também, é que os passageiros ouviram falar que a empresa é nova, Tambaú, de São Paulo, mas que os ônibus ainda são da Jundiaí. Como explicar isso? Olha, muito boa a sua questão. Até vou fazer uma panorâmica das coisas que foram acontecendo. A gente sempre dizia que a prefeitura precisava encontrar alguém, uma empresa, para atender essa emergência e que, na medida do possível, algumas coisas a gente ajudasse a empresa a viabilizar. A primeira delas, que era o nosso ponto de pauta, nós não temos como obrigar, mas era pedir para a empresa que vencesse absorver ao máximo os funcionários, os ex-funcionários da Jundiaí. Esse era o nosso ponto de partida. Mas junto com isso, quando a Tambaú ganhou e que nós começamos a fazer as tratativas, eles começaram a procurar lugar para alugar. Eu até nem sabia que o lugar onde era a garagem da Jundiaí era de uma família que eu conheço. Então, nos primeiros dias, o proprietário da área me entrou em contato e falou: eu preciso falar com a empresa, porque o lugar lá é da nossa família, eu tenho intenção de alugar e posso até dar um desconto no valor que era pago pela Jundiaí, e a estrutura está montada, tem tanque de combustível, tem os barracões. Pus em contato, no mesmo dia eles fecharam o contato da garagem. Já foi uma coisa de infraestrutura muito positiva. Os motoristas, desde o primeiro momento, eles falaram: nós vamos pegar o currículo de todo mundo, tentar absorver ao máximo o pessoal, desde que corresponde à nossa expectativa. Isso evoluiu muito bem, praticamente absorveu. Os que eles estão usando hoje são todos ex-funcionários da Jundiaí, à exceção de um ou outro que entrou no meio aí com currículo avulso. E aí veio a questão dos ônibus. Quando a prefeitura tinha que entrar no emergencial e a gente estava correndo atrás, a gente pensou em alugar ônibus pela própria prefeitura. E eu comecei a cotar preços com algumas empresas que poderiam ter ônibus usado para nos alugar. Cotei de uma pessoa de São Paulo, tinha a Sambaíba, que é uma empresa muito grande de Campinas, que o Jesus que falou comigo, falou: nós temos 104 ônibus usados aqui para vender, mas de repente a empresa pode interessar em alugar. E tinha a Viação Santa Luzia de Rio Preto, que eu já tinha feito contato, poderia ter ônibus para alugar, enfim, tinha algumas opções. Quando eles começaram a buscar, eu passei esses contatos, mas também tinha a questão da Jundiaí, que era uma oportunidade deles alugar, principalmente por um ponto que não é obrigatório, mas eles tentaram equacionar em buscar uma boa negociação. Nós temos em torno de R$173 mil de passe de carteirinhas magnéticas rodando na cidade, que é o haver da Jundiaí. Isso para a gente operacionalizar e fazer o recebimento de volta para cada um dos usuários ia gerar um trabalho, um desconforto muito grande. Cada um ia ligar para a Jundiaí, pedir: eu tenho R$20 de passe para ser ressarcido para mim, o outro 100, o outro 20, 80. Então, essa operação a gente ainda estava imaginando como fazer. Eu abri o cadastramento, depois convocar a Jundiaí,
E isso acabou entrando na tratativa deles, porque os ônibus da Jundiá, como outros que têm a leitura magnética, estava tudo instalado. Só não estava aqui no terminal porque eles arrancaram descuidadamente e afetou o sistema aqui. Então, está sendo reinstalado, vai ser todo reinstalado a estrutura do escritório ali, os equipamentos digitais para fazer a leitura, a validação, mas nos ônibus fica mais fácil, porque já está tudo preparado, reinstala as maquininhas e abre a liberação para o usuário usar o que ele tem a ver. Isso vai ser resolvido nesses próximos 10 a 15 dias. No primeiro momento tivemos que fazer a cobrança em dinheiro, a empresa está cobrando em dinheiro, mas validando isso, a empresa absorve os passes que estão rodando na praça, em torno de 173 mil. Ao ir pagar o aluguel mensal dos ônibus para Jundiá, ela abate naquele mês o volume de passe, resolve a situação. Como a gente falou para os empresários, isso não é uma obrigação, porque se essa não for a solução e se buscar, que eles estão buscando outros ônibus para poder ir colocando na integração, que isso pode ser tratado também entre os usuários, a prefeitura sendo intermediário e cobrar o ressarcimento da Jundiá. Mas enfim, no primeiro momento, pela urgência da gente exigir, eles começaram até antes do prazo, iniciar a operação na segunda-feira, no dia 7, eles viram que era uma possibilidade de usar os ônibus inicialmente da Jundiá. Mas eles têm o compromisso de, ao longo do processo do emergencial, ir colocando outros ônibus, eventualmente alguns micro-ônibus em algumas linhas que são aptas para isso, e a gente ajustando o emergencial, porque paralelo a isso nós estamos soltando o contrato definitivo de 10 anos. Agora, secretário, como qualquer outra licitação, e essa precisou ter uma concorrência, as empresas ofertaram o seu melhor valor, sim, não constava nesse contrato, nessa cláusula, que é uma obrigação mínima de uma frota, que a empresa Tambaú, por exemplo, pudesse entrar na cidade com um carro diferente, porque é a cara da outra empresa com preço mais caro. Quer dizer, o passageiro perdeu a outra empresa, mas agora está utilizando do mesmo serviço, do mesmo ônibus, pagando mais caro. Isso é justo? Isso causa uma confusão realmente. O que eu tenho mostrado em termos de argumentação é que é o seguinte: nós tínhamos a mesma empresa Jundiá oferecendo para nós, e é direito dela, uma exigência de tarifa de R$ 6,41 com essa frota aí. Quer dizer, o mesmo ônibus, você vê como é a leitura ao contrário? O mesmo ônibus, nós conseguimos fazer a negociação com a Tambaú, ela em um primeiro momento alugou os ônibus e está fazendo a R$4. Então, tem os dois lados, as visões são realmente conflitantes, mas é uma alternativa que foi possível para começar o emergencial. Eu creio que nesse processo, que pode ir até 6 meses, algumas coisas vão ser melhoradas, além do que está se buscando no dia a dia, e a própria população vai entender que houve um esforço da prefeitura, a coragem de enfrentar esse sistema, que não é fácil você romper com um encaminhamento e criar uma estrutura própria, depois contratar o emergencial e garantir o transporte para a população. Acabamos de fazer uma reunião com os empresários da empresa, exigindo aí atenção total para quanto mais rápido colocar em dia, atender, qualidade, atendimento, no possível, atender a população, que a prioridade da nossa é a população ser bem atendida, ter horário pontual, ter realmente a boa educação dos motoristas, não ter a velocidade, né, manter a velocidade normal no trânsito. São coisas que assim, a gente perde algumas coisas, mas eu acho que a gente ganha esse momento de transição para depois ter um contrato bem disputado, talvez uma condição bem interessante para a população, de qualidade de ônibus, de transporte, e vamos torcer para que a tarifa também seja bem ajustada nesse processo definitivo dos 10 anos. Esse contrato é de 6 meses emergencial, que a empresa Tambaú vai prestar o serviço aqui. A empresa não possui nenhum veículo dela? Não, ela tem, ela opera já em alguns lugares, entendeu? Lógico que quando uma empresa pega o emergencial, muitas vezes até ela não vem porque ela teria que adquirir, alugar, então ela está Mas no contrato não estava previsto que a empresa que pudesse participar teria que ter uma frota mínima? Não, você não exige, tanto é que a gente tinha uma opção para uma empresa que ela também ia alugar. Ela não é nem do ramo, você vê, um contrato emergencial ele é mais flexível, porque você precisa de uma empresa para operar. Você pode pegar uma empresa que ela não é do ramo, mas se ela se dispõe a alugar o ônibus e pôr a operação do sistema, ela pode entrar, porque o emergencial ele não tem aquela rigidez da lei de licitações que fala capital social da empresa, que ela comprove que ela já atuou no sistema, que é mais rígido, né? Nesse caso, qualquer empresa de qualquer ramo de atividade poderia ter participado. Do ramo de transporte, vou te dar um exemplo, uma transportadora de caminhão que tenha um monte de motoristas, fala, pô, um negócio interessante, não estão me exigindo, vamos operar, eu alugo os ônibus e vou pôr a operar. Dá para aceitar, porque não é uma coisa fechada na lei de licitação,
É um contrato emergencial que tem uma flexibilidade da lei. Agora, o contrato definitivo não, esse está bem amarradinho. Uma vantagem, voltando lá atrás, como foi representado no Tribunal de Contas o nosso edital, quando o tribunal manifestou no dia 8 de dezembro, se eu não me engano, ele disse que a representação do presidente da Câmara em relação a gente não ter tido a lei que não foi aprovada, o tribunal disse que a lei que a prefeitura usou, que era mais antiga, poderia ser aceita normalmente. E autorizou a gente a dar sequência no edital. Logicamente fez alguns apontamentos que nos ajudam a corrigir o edital, como por exemplo o capital social. Olha, a prefeitura exige nesse edital que nós analisamos um capital social de 2 milhões. Recomendamos que esse valor possa ser reduzido. Por quê? Você pode às vezes ter uma empresa que tem um capital social de 1 milhão e ela pode vir atender bem. Então são indicações importantes que nos ajustam, fortalece o edital. Quando ele sair à praça, fica mais difícil de ter alguém impugnando, porque qualquer impugnação que tiver, você fala, ele vai impugnar no tribunal. Você só informa o tribunal, olha, esse edital é aquele processo assim, que vocês já analisaram. Então vai ser mais rápido o tribunal falar assim, não suspende a licitação, dê sequência. Você pode perder aí o quê? Uma semana, 10 dias, mas é muito mais ágil porque já foi analisado o edital. Já tem um reforço da análise técnica do tribunal. Então isso também é um outro ganho que a gente vai ter, porque às vezes essas licitações, você que acompanha, tem emergencial que você pode fazer até 6 meses, tem cidade que ficou está em 2 anos e não consegue fechar. É briga, é impugnação na justiça. O nosso, acho que a gente já vai ter também esse conteúdo de um termo de edital já analisado pelo tribunal. Ele já sai reforçado, já sai com condições de a gente ter, em um curto espaço de tempo, um contrato definitivo. Secretário, neste momento, quem utiliza do serviço da empresa, se tiver alguma reclamação, está existindo uma fiscalização das partidas, quantos veículos estão em operação no momento? São 12 linhas que são as tradicionais da cidade. A cidade, assim, ela é uma cidade de 120 mil habitantes, mas essas linhas já são tradicionais e todos conhecem, tanto é que eles sabem onde é o ponto e tal, né? E ela está operando com, no mínimo, 17 ônibus. Fica a critério da empresa, ela tem 2, 3 ônibus de reserva. Se em algum horário ela entender que ela pode rodar mais um que tem público, é faturamento também. Então ela intercala dentro do planejamento dela. Nós estamos insistindo para procurar aproximar ao máximo os horários tradicionais. No início teve uma dificuldade, porque como é cobrança em dinheiro, o motorista que faz a cobrança, então há um retardo. Então uma linha, por exemplo, que vai correr em 45 minutos, pode ser que ela atrase no percurso aí 8 minutos, 10 minutos. Então dá um pequeno descompasso, mas agora está pegando uma dinâmica, eu acho que vai ter cada vez mais uma coisa acomodada e o público acostumado já com a situação. Eu fui testar o serviço e fiquei ali no terminal aguardando o ônibus para o bairro Pachá. Será que ele vai chegar? Meus amigos, estou esperando aqui o ônibus Pachá e segundo a informação de uma passageira aqui, o ônibus deveria ter passado já, 6h25. São 6h48 agora, não sei o que está acontecendo. O secretário, depois dá uma olhada aí porque não está tendo cumprimento de horário, né? O ônibus era para ter chegado no terminal, mas ainda não chegou. Eu acho que tem mais passageiros esperando aqui também. Vamos aguardar, vamos ver que hora que vai chegar o Pachá aqui no terminal urbano de Catanduva. Quanto tempo faz? 1 hora? Uma hora que o senhor está esperando o Pachá? 1 hora. Por que a senhora acha que está demorando tanto assim? Porque não tem ônibus. Não são os mesmos? São os mesmos, mas a frota diminuiu. Passagem você está pagando mais caro agora? Mais caro. E a qualidade melhorou? Piorou. Continua a mesma coisa, a mesma bosta. Como que você acha que tinha que ser o transporte em Catanduva? De qualidade. Do jeito que a população merece. Se a gente paga mais caro, a gente tem que ter um transporte bom. Se algum passageiro quiser fazer uma observação ou até mesmo uma reclamação, como que ele deve proceder? Nós temos os fiscais da prefeitura aqui que ficam permanentemente, às vezes um determinado momento eles saem para almoçar, mas tem os fiscais da prefeitura aqui que eles já conhecem, tanto que a operação do emergencial com a Secretaria de Educação, com os ônibus, eles identificaram, então criou-se, sabendo, aquele lá é o fiscal, aquele lá é o fiscal, aquele lá é da prefeitura. Então eles se dirigem muito a gente, vem conversar, perguntam, tiram dúvida. Então isso está fluindo, eles sabem, e mesmo reclamando aqui no terminal, eles têm resposta, a gente atende, conversa. Nosso objetivo é dar uma satisfação para a população, eles são carentes, eles precisam de informação e nós temos a obrigação de fazer isso. Chegou o Pachá, olha o
tão esperado Pachá, a quantidade de passageiros. Nós vamos nele, nós vamos embarcar aqui nele. Vamos acompanhar um pouquinho aí da luta. Meus amigos, vamos lá. E o ônibus enfim chegou e nós vamos embarcar aqui, acompanhar a viagem do passageiro até o bairro Pachá. Demorou mais de 1 hora a chegada desse ônibus. Você pode ver aqui, motorização dianteira, o motorista já está ali. E agora parece que vamos, né? Até que enfim, demorou, mas chegou, né? Vamos seguindo viagem. Nossa, antes da 6 horas. Faz muito tempo que você está esperando o ônibus? Faz. Mais de 1 hora? Mais de 1 hora. E dentro do ônibus, muito, mas muito calor. Ônibus com motorização dianteira. Vamos seguindo nossa viagem. O ônibus não chegou a lotar nesse horário. A maioria dos passageiros viajaram sentados, mas dentro do veículo, muito calor e muito ruído também. Eu baixei o volume do áudio da câmera, porque não dá nem para conversar dentro do ônibus. E quanto mais próximo do motor, motorização dianteira, pior fica, né? Imagina como é que fica para o motorista trabalhar nesse calor, com muito ruído e também a temperatura do motor, né? Não é fácil. Secretário, nós somos uma cidade quente, calor, né? Aqui dentro do terminal é quente também. E os ônibus eu notei que nenhum deles tem ar-condicionado, né? Já é algo que já vem sendo questionado pelos passageiros há bastante tempo. Passagem mais cara e com certeza daqui adiante ela deve, se não elevar, manter nesse valor a partir da licitação que vai vir ainda. Consta nesse edital da licitação que os ônibus terão que ter ar-condicionado? No projeto técnico que foi desenvolvido, a exigência de ônibus 0 km e ar-condicionado. Agora, é lógico que, como eu disse, como agora tem uma reanálise, pode ser que isso tenha alguma alteração. Olha, não vai ser todos de ar-condicionado. Não estou dizendo que vai acontecer, mas você pode, porque você tem a liberdade. Você não vai alterar coisas importantes que pode ser impugnada, mas você pode avaliar, olha, não dá, porque isso vai ter um certo impacto, então vamos tirar uma parte do ar-condicionado, vai colocando ano a ano. Mas lógico que no edital que foi esse, que deu toda a polêmica, era ônibus 0 km, ar-condicionado em todos os ônibus. Com essa questão que você fala, isso tem um reflexo no custo, do investimento, tem um reflexo na passagem, por isso que a gente mantém a postura dos 10 anos, porque todo esse investimento em 5 anos, nossa, a passagem vai lá em cima, né? Agora, tem um outro componente importante que você também, andando, se você vai ver, nós temos um impacto muito grande de gratuidade. O sistema de transporte público no Brasil, ele vem sofrendo uma série de consequências. Uma é a diminuição de passageiros, porque com a facilidade de você comprar uma moto, comprar veículos, foi perdendo público, porque tem pessoas que preferem pagar aí a parcelinha do consórcio mensal do que de ônibus. Nossa, isso teve um reflexo. Mas aumentar a tarifa e colocar os mesmos ônibus da outra empresa para rodar, isso não significa você afastar ainda mais os passageiros? É um risco que a empresa corre, porque realmente você está trabalhando com o mesmo sistema e houve esse aumento, pode ser que uma parcela, não sei que percentual do público, possa buscar outra alternativa. Agora eu acho, pelo que a gente conviveu aí desde o dia 17 de dezembro, a gente tem uma figura aqui que a gente já conhece, você vê, que você convive no período, a gente fazia das 4 da manhã às 11 da noite, que era o último horário que saía daqui. Então tem um público cativo aqui. Esse pessoal precisa do ônibus. São as pessoas trabalhadoras que precisam vir para a cidade, que precisam ir para os seus bairros, mas ele não tem a moto. Ou se na família alguém tem moto, está usando, então ele depende do ônibus. Então esse público é um público meio cativo. No momento eu diria que é o público que vai permanecer e vai estar abastecendo o sistema de transporte. No contrato atual, a empresa Tambaú vai absorver essa gratuidade. Não existe subsídio por parte da prefeitura. Então, a questão do subsídio também é outra coisa importante. Nas cidades que não tem subsídio, como é o nosso caso, se você for fazer uma pesquisa, nós fizemos isso, várias cidades comparativas, o R$4 é uma das menores tarifas, porque tem 4, 4,20, 4,50, que não tem um subsídio. Catanduva é uma cidade, assim, muito boa, que ela já poderia estar muito bem organizada. A prefeitura teve uma fase muito boa de equilíbrio financeiro, organização, mas nós temos um reflexo hoje da última gestão, da gestão anterior, que ao final deixou um rombo aí, um déficit de em torno de 60 milhões de reais.
Só para se ter uma ideia, o Instituto de Previdência dos Municipários se paga hoje R$600 mil por mês dos atrasados. Nós temos um passivo aí de dívida do dissídio coletivo lá de trás de 5%, que isso dá um reflexo, agora eu não sei precisar, mas me parece que é 12 milhões. Então tem muitas dívidas. Você assumir um subsídio, quer dizer, você fazer uma dívida maior que você não tem capacidade de absorver. Como é que você responde a isso? Então, o prefeito tem sido muito responsável em dizer, nós não temos hoje capacidade de dar subsídio. O que vai custear o sistema de transporte é o preço da passagem. Por isso que, às vezes, as pessoas têm a confusão. Rio Preto, por exemplo, tem um subsídio anual de 16 milhões. Puxa, se a gente tivesse capacidade de dar subsídio, a gente sabe que isso também seria um componente importante. Mas no cenário atual, seria uma irresponsabilidade falar em subsídio. Entendeu? São situações realmente difíceis. Agora, secretário, algo que eu preciso chamar a atenção, até para o empresário, a gente fala isso na Rádio Ônibus o tempo todo, é da cadeira cativa. Houve um tempo em que o passageiro era cadeira cativa, passageiro usuário que depende do transporte. Sim. A gente está percebendo que a modernidade e a era dos aplicativos estão fazendo a população tomar as suas decisões. Se o transporte não está bom, se o transporte está mais caro, se o ônibus é o mesmo e a qualidade não melhorou, ele opta ir por táxi, até por aplicativos, ou compra uma motocicleta, como nós já comentamos aqui. O caminho, penso eu, é o empresário entender o passageiro não como usuário, mas como cliente passageiro. E como se conquista passageiro? Com o melhor serviço. De modo geral, para a gente encerrar aqui, o senhor está rouco, tem falado bastante desses últimos tempos, uma experiência muito grande nesses últimos meses para o senhor, com certeza, né? Há pouco tempo lidando com o assunto transporte, imagino eu, aqui na cidade. Sim, né? sim. Para a gente encerrar aqui, não é melhor a empresa ou a própria prefeitura mostrar que é importante conquistar esse passageiro do que ofertar o mesmo ônibus, ainda com preço um pouco mais caro? O senhor, de modo geral, para a gente encerrar, o senhor acredita que isso é uma vitória para a população ou é um passo que ainda pode ser melhorado? É um passo que pode ser melhorado, tanto que a gente tratou hoje ainda, a gente tem conversado sistematicamente, estamos aqui presentes, tratando com a empresa, sempre buscando cobrar mais dela, né? E eles estão dispostos, eles já sinalizam assim que na avaliação inicial, para poder operar, eles tiveram que fazer essas atitudes, mas que eles já têm a disposição de colocar algumas experiências importantes de micro-ônibus, de algum outro tipo de ônibus, e fosse fazendo a mudança aí nesses períodos, dentro desse contrato, já mostrar essas alterações e buscar, é lógico que vão ser ônibus usados também, mas buscar no sentimento da população, dessa qualidade, do atendimento que está se buscando melhorar, buscar gradativamente fidelizar o seu cliente, criar o mecanismo da população sentir que foi essa etapa, vencida essa, veio alguns anos melhores, foi melhorando, foi evoluindo, e você consegue, pelo menos, demonstrar para a população que o esforço é grande em sinalizar por uma licitação que vai trazer qualidade, fidelizar cliente, mesmo com as disputas dos aplicativos e tal, mas ter um transporte bom de qualidade que possa ser atrativo para as pessoas usarem. Pontualidade, que é uma questão importante, né? A tarifa, o máximo assim, de favorável à população, quer dizer, o menor preço possível, são componentes importantes para se definir o novo contrato. Tarifa, secretário, eu penso que tem que ser preço justo. A gente tem que pagar aquilo que realmente está usufruindo e de qualidade, não é? Infelizmente, ainda sinto que a população ainda não está acreditando que o que está pagando é o que está valendo, né? Até o final desses 6 meses, isso deve melhorar um pouco, porque a empresa que venceu precisa colocar os seus carros para rodar. Atualmente, ela está alugando os carros da outra empresa. Até o final da operação dela, o senhor garante que vai ter uma melhoria? Vai dar para perceber isso. E quero colocar mais, eu acho assim... Nós, com todos esses reflexos que a gente tem da própria economia no Brasil, que impactou, principalmente as camadas de baixa renda, né? Nós demandamos, a sociedade brasileira, aí eu não estava falando como prefeitura, mas a sociedade brasileira demanda de uma atenção especial do governo federal nesse sentido. Você vê, tem uma lei federal, um estudo de uma lei de incentivo que está tramitando há muito tempo, está meio engavetada. Eu vi que ela foi bem finalizada, ela precisa agora o quê? Do esforço político do Câmara Federal, do Senado e do próprio governo, que é uma lei de incentivo no transporte. Ela é muito interessante, porque no transporte especificamente, teria incentivos aos empresários de desconto de impostos, de impactos de custo de pneu, insumos com alguns descontos, que refletiria na passagem no Brasil inteiro. Aí você imagina o governo federal conseguir
aprovar uma lei dessa, quer dizer, o Legislativo aprova e ele sanciona uma lei onde ela possa impactar em 20, 30%, 20 ou 30 centavos de redução nas passagens no Brasil inteiro. Então, eu acho que assim, o esforço vale todo mundo. A população sentiu o impacto de toda essa crise econômica e precisa da atenção. E eu acho que ela parte do governo federal em ver que mecanismo ele pode usar para aliviar um pouco essa carga que os trabalhadores realmente eles estão exprimidos. E nós aqui fazemos o papel de tentar ter a sensibilidade e buscar essas melhorias, avançar passo a passo. Ao final do contrato emergencial já houver, haver uma sensação boa da população que todo esse esforço, esse sacrifício valeu a pena, que a gente conseguiu sair de uma situação muito difícil, que muitos não acreditavam que a gente conseguiria, passar cada uma das etapas e conseguir um contrato importantíssimo para a cidade, com qualidade, com uma tarifa o mais justa possível. As suas considerações finais para quem é passageiro de Catanduva, questão de bilhetagem, as suas orientações para quem tem algum passe, alguma coisa, à vontade agora. Primeiro, que nesses primeiros dias, mantenha o dinheiro trocado, os R$4 na mão, Se você for e voltar no mesmo trajeto, ter o dinheiro trocado para facilitar, para agilizar. Dentro de 10 a 15 dias vai ter a bilhetagem eletrônica, com componente importante, deixa eu aproveitar. Vai entrar o processo biométrico, eles vão evoluir, não só a carteirinha comum, vai evoluir para a leitura digital e até facial, porque a gente também identifica, isso é importante salientar, não são todos, mas tem algumas pessoas da sociedade que tentam levar vantagem. Então ele pega o cartão do pai, do avô e usa, porque na hora não dá para você checar. Passou o cartão, passou, não tem a identificação. Com essa leitura, esses furos, esses aproveitamentos vão ser reduzidos, vão na verdade ser eliminados. Então se há uma parcela de coisas erradas acontecendo também nesse sentido, vai ser coibida. E de 10 a 15 dias, quem tem o passe na mão da antiga empresa vai estar sendo validado, aos poucos vai sendo trocado com fotografia, vai todo mundo ter seu passe novo, com o nome da empresa, com a identificação, com a biometria. Isso também melhora muito o sistema e a eficiência do atendimento. E é isso, mostrar um pouquinho a realidade e abrir aqui para quem quiser deixar o comentário, sua opinião também sobre o serviço aqui, que é importante. É importante ouvir o passageiro, ouvir o profissional também e o gestor aqui. O senhor deve continuar como secretário de transporte para os próximos meses? Não, eu sou interino. A Malu, que é a secretária, ela teve bebê, então eu vim cobrir o período dela, mas a Maru, inclusive, já está nas reuniões com a gente, ela deve estar assumindo aí provavelmente semana que vem, mas eu continuo sendo um colaborador porque a gente entende que para a cidade nós precisamos ter um resultado que possa evoluir sempre, apoiando o governo, apoiando o trabalho, corrigindo, aperfeiçoando, mas sendo um colaborador porque eu nasci aqui, fui criado aqui, sou muito conhecido e eu tenho uma linha de trabalho, eu respeito todo mundo, inclusive posições que são divergentes, mas a gente tem que defender que o governo vá bem, que ele possa ter essa linha de conduta, isso a gente sente. Se não é perfeito, mas sempre fica muito claro que o objetivo é equilibrar a situação financeira da prefeitura, fazer as realizações, podia fazer muito mais, mas não tem tanto recurso, então fazer a manutenção da cidade, deixar a cidade bem organizada, o mais limpa possível, bem sinalizada. Até agora está tendo alguns investimentos no trânsito importantes, como novos semáforos inteligentes, isso vai dar uma condição para o trânsito muito boa, porque hoje você para numa esquina, abriu, você vai na outra, fecha de novo. Então não, é um sistema de onda verde, então onde começa a acender, na sua velocidade você vai pegando tudo verde. Então ele dá um fluxo interessante, diminui o estresse, porque você fica nervoso quando você fica parando em toda esquina. Isso deve acontecer quando? Nos próximos meses? Já está sendo instalado, já estamos entrando na segunda etapa agora essa semana. A região Rua Brasil, Pará e Maranhão já foram trocados. Vão ser completados todo esse parque semafórico, depois sincroniza tudo. É um avanço para a cidade, é um ganho, é um investimento muito legal. Fora outras questões que a gente está tendo de investimento, a prefeitura dentro da possibilidade está buscando investir, está realizando, não faz mais porque não tem capacidade financeira para fazer. Mas a nossa cidade, ela tem tudo para ser uma cidade organizada, equilibrada e ser uma cidade que possa, dentro do patamar, evoluir com um progresso constante e permanente. Gente, nossa torcida é para que o transporte coletivo urbano aqui da cidade de Catanduva fique cada vez melhor, que você possa se orgulhar. Será que um dia os catanduvenses terão orgulho do seu transporte, secretário? Eu torço sim, porque de tudo que eu vivi até agora nesse período, todo o trabalho está sendo feito nesse sentido, da gente avançar.
não é ficar parado, não. O mesmo para a gente não serve. É que passo eu dou hoje, amanhã, sempre evoluindo para poder alcançar cada vez melhor a situação para a população. Nós vamos chegar lá. Deixe seu comentário aqui, sua opinião também. Se você é passageiro, descreva aqui a sua opinião sobre os serviços da empresa Tambaú, ainda utilizando os ônibus da antiga empresa que atuava na cidade. Rádio Ônibus, 4 anos no ar, sua verdadeira companhia. Deixe seu comentário, depois a gente vai acompanhar aqui e vai ver os ônibus aqui na cidade circulando também. Os ônibus está vazio agora, deve estar bem perto já do final, já estamos aqui no bairro Pachá. Mais uma hora esperando o ônibus. Muitas reclamações, o passageiro está reclamando, só que as reclamações são inúmeras ainda por parte dos passageiros que acreditam que o transporte não vem melhorando, ao contrário, está piorando. E você, qual a sua opinião? Deixa aqui embaixo no comentário o que você acha da qualidade do transporte coletivo ônibus na cidade de Catanduva. Alguém aqui? Vai descer alguém aqui? Vai reto na outra rua. A partir desse momento nós tivemos que orientar o motorista pelo percurso que ele tinha que fazer. Ele não conhecia o bairro, era novo na linha e foi necessário a orientação por parte dos passageiros. Vai virar à direita? Vai virar à direita de novo. Aqui. Ao ponto? É. Ao ponto é aqui. Não tem nenhuma sinalização? Ah, o chão pintado. Vai reto? A próxima? A próxima é à esquerda. Não, vai reto. Bom, nós estamos tendo que ensinar o motorista o caminho, porque ele não conhece aqui. Acho que é a segunda vez que ele está vindo e não está lembrando ainda do caminho, né? Os passageiros estão tendo que ajudar e eu também ajudando aqui. Vira aqui. Agora à esquerda? Agora à esquerda, motorista. Ah, ali tem o ponto. Tá vendo? A gente está tendo que ensinar o motorista aqui o caminho que ele tem que fazer, porque ele não está conseguindo lembrar que é a primeira vez. A gente segue aqui ensinando o motorista o caminho, eu não, né? Porque eu não conheço. Mas os passageiros que restaram aqui no ônibus estão ensinando o motorista o caminho que ele tem que fazer. Vai virar quando? A próxima à direita. O motorista não sabe o caminho que tem que fazer aqui. O senhor só veio só 2 vezes? Só 2 vezes? Ah, nenhuma vez? A primeira vez? Não. Eu acho que é. Vira à direita agora? À direita, isso. Obrigado, viu? A moça ali ajudou, obrigado. Ajudou a gente aqui a sair, a continuar a viagem aqui. Primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Como é o transporte urbano da sua cidade? Se você quer receber a visita da Rádio Ônibus, entre em contato conosco ou acesse www.radioonibus.com. Rádio Ônibus, 4 anos no ar, a sua verdadeira companhia.